Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só desejar um ótimo final de semana. Pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que anunciou detalhes da sua dívida em relação ao mercado. Dívida que aumentou em 90 milhões de reais, o Galo devia em 2024 algo na casa de 1 bilhão 310 milhões. A última atualização aponta esse valor da dívida de 1 bilhão 310 milhões era de 2023. O cenário atual é de uma dívida de 1 bilhão e 400 milhões de reais. São 507 milhões de reais com bancos, um aumento considerável levando em consideração que em 2023 eram 465 milhões. Também houve crescimento na dívida com o Profut e o Perse, 354 milhões atuais contra 323 milhões. O Atlético conseguiu diminuir sua pendência em relação à Arena MRV. A dívida que era de 486 milhões caiu para 410 milhões. Para completar, em relação a contas a pagar, eram 36 milhões, hoje 129 milhões. Até por isso, o torcedor do Galo não dá para esperar por reforços extremamente caros. Vai haver um ou outro grande investimento e os demais chegarão para compor o elenco. Sobre as tratativas em relação ao Arthur do Zenit, proposta de 10 milhões de euros feita pelo Galo ao time russo não foi aceita. Os russos querem 15 milhões de euros para recuperar o investimento feito quando da contratação do jogador junto ao Palmeiras. Preciso falar agora sobre a chance de Soteldo virar reforço do Clube Atlético Mineiro. Pessoal do O Tempo, site lá em Belo Horizonte, contou que as tratativas estavam avançadas e havia otimismo por parte atleticana. Mas não foi isso que eu ouvi do presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Conversei com o Marcelo antes de gravar esse vídeo para perguntar em que pé estava a negociação. Ele contou que tratou-se de uma sondagem com valores muito baixos e diante desse cenário o Santos nem levou a história adiante. Havia necessidade, na visão do Santos, para avançar pela venda do Soteldo, de uma proposta de pelo menos 5 milhões de dólares e todas as sondagens ou propostas foram bem distantes desse valor. Diante desse cenário, o Santos já cogita ficar com o Soteldo em definitivo para a temporada de 2025, mesmo sabendo de todos os problemas que o Soteldo costuma causar extracampo. O que eu ouvi do presidente Marcelo Teixeira é de que vai se criar uma regra e uma linha dura para o Soteldo para que ele possa ser profissional e entregar dentro e fora de campo. Jogador que esteve emprestado na temporada passada ao Grêmio, em campo foi bem, fora de campo muitas confusões. O tricolor chegou a oferecer 2,5 milhões de dólares, proposta que não foi aceita pelo Santos. Sobre o Atlético fez uma proposta de empréstimo pela contratação de Brenner, atacante que pertence ao Udinese, revelado pelas divisões de base do São Paulo. O jogador está na mira do Galo para a atual temporada. Atacante de 24 anos, o Brenner foi revelado nas divisões de base de São Paulo, passou pelo Cincinnati FC dos Estados Unidos, foi emprestado também ao Fluminense durante o período em que ele tinha contrato com São Paulo, e aí passou pelo FC Cincinnati dos Estados Unidos, e depois disso, vendido ao Udinese na temporada 2023-2024. Na atual temporada, tem 11 jogos pelo Udinese, com 2 gols marcados e 2 assistências. Brenner, então, está na mira do Atlético. O Atlético fez uma proposta por empréstimo da contratação de Brenner, centroavante de 24 anos, revelado nas divisões de base do São Paulo. O jogador é um pedido do técnico Cuca à diretoria atleticana. O Galo, então, quer a contratação de Brenner para 2025. Bom, falar também sobre Soteldo, que é um nome que o Atlético está intensificando as tratativas com a diretoria santista. O Galo está disposto a contratar Soteldo em definitivo e está disposto a pagar um valor ligeiramente superior ao que estava estabelecido na opção de compra do Grêmio no empréstimo de Soteldo ao Clube Gaúcho. Naquela ocasião, o Grêmio poderia comprar o jogador por 5 milhões de dólares, 30 milhões e meio de reais. O Santos quer um valor ligeiramente superior a esse. Cerca de 6, 7 milhões de dólares seria o suficiente para que Soteldo fosse negociado em definitivo. E hoje, a diretoria atleticana está disposta a fazer uma proposta pela aquisição do atacante venezuelano, que também é um pedido do técnico Cuca. O Galo quer a contratação de Jefferson Soteldo no mercado da bola. Ele não é o único. O Galo também quer a contratação de Júnior Santos, que o Botafogo pede 8 milhões de dólares, 48 milhões e 800 mil reais.
este é o valor que o Botafogo pede pela liberação de Júnior Santos, atacante de 30 anos, que defende as cores do elenco botafoguense. Então, nesse momento, a diretoria do Atlético quer as contratações de Brenner e Jefferson Soteldo para reforçar o time que disputará a temporada 2025. O Atlético está muito perto de liberar 2 jogadores, Matias Zaratio para o Racing e Rodrigo Battaglia para a equipe do Boca Juniors. Informação que eu tenho de Matias Zaratio, cerca de 4 milhões e meio de dólares a proposta do Racing pela aquisição do jogador. E aí, o Atlético está muito perto de liberar Matias Zaratio para o clube argentino. Além disso, Rodrigo Battaglia deve ser negociado com o Boca Juniors por 1 milhão de dólares, que dá hoje mais ou menos, pouco mais na verdade, de 6 milhões de reais. Tá falado, meus amigos? Mas, Nath, retomando o raciocínio sobre o Campeonato Mineiro, muita gente, queria copiar o Atlético do Paraná, que por muitos anos fez essa fórmula de sucesso, jogar o estadual com uma equipe alternativa, com o Sub-23. Será que diante da necessidade pode surgir algo positivo, extrair algum jogador que vai ajudar esse elenco do Atlético, que tá tão carente, né? O torcedor tá cobrando tanto aí de reforços de fora, e às vezes os reforços podem estar em casa, Nath? Acho que sim, é uma observação válida, viu, Thiago? Eu acho que o cenário atual do Atlético faz com que a observação, em cima desses garotos se torne ainda mais necessária, não só por esse cenário que você citava, de um time que perdeu muitas peças, vem perdendo peças e não vem tendo a reposição, pelo menos neste momento, a reposição que nós esperávamos, e claro, ainda há tempo mais que suficiente para o Atlético trazer os seus jogadores, mas neste começo de temporada, eu acho que observar esses garotos, e pode ser que pensar aqui um ou outro ajude a encorpar esse elenco principal, a trazer alternativas para o técnico Cuca, a encontrar também dentro da casa soluções para o setor ofensivo, por exemplo, que é o setor mais carente. Então eu acho que neste sentido se torna mais importante a utilização desses garotos, dar a eles a oportunidade, a minutagem, para que eles mostrem serviço, para que eles mostrem o seu talento, para que sejam observados no nível de enfrentamento legal, para que o Atlético também tenha a possibilidade, a oportunidade, de tentar perceber aí alguém que possa ser útil, e também num outro sentido que trago aqui, que é o sentido financeiro, A gente viu aí nessa semana o Bruno Musi apresentando as contas do clube, o Atlético numa situação delicada, e neste sentido a venda de atletas se torna fundamental. É fundamental para todos os clubes brasileiros, não é diferente para o Atlético. A venda de jogadores, fortalecer o caixa. A gente vê o Palmeiras hoje tendo a condição de fazer investimentos milionários muito em função da venda de atletas. Então, um garoto que tem a oportunidade de disputar o campeonato estadual pode daqui à frente, ser uma vitrine importante, se destacar, começa jogando o Campeonato Mineiro, daqui a pouco tem uma oportunidade no time principal. Mas tudo isso tem que ser feito com muita responsabilidade, com muita paciência, como falava ali também o Damiani, o jogador, um torcedor que hoje criticava o Savinho, daqui a pouco foi vendido cedo, mas aí o jogador erra 2, 3 passes, é bagre, não serve. O torcedor do Galo, de modo geral, tem uma bronca muito grande com a categoria de base do time, que não revela um grande jogador, é verdade, já tem algum tempo, mas eu acho que esses jogos do Campeonato Mineiro, essas primeiras rodadas, vão ser bem legais nesse sentido, de encontrar dentro da casa soluções para um time principal que está bem desfalcado, e quem sabe tentar